Henker que vive duas vezes. Capítulo 472. Senhor Vampírico, 4. Capítulo 472 Senhor Vampírico, 4. O mar demoníaco era um nome adequado para este corpo de água cheio de criaturas demoníacas. As criaturas que nadavam nele eram mais fortes do que qualquer um dos monstros que Yon-Woo tinha visto até agora. Embora ele apenas tenha passado por ele com percepção extrasensorial. Quanto mais fundo ele ia, mais monstros horríveis e horríveis ele encontrava. Eles poderiam facilmente engolir os que estavam em terra, e suas aparências eram tão estranhas que ele se perguntou se eram realmente formas de vida. Ele não conseguiu reunir coragem para afundar ainda mais. Sua alma tremia apenas com a energia dos monstros. Também era perigoso porque algumas criaturas curiosas notaram os sentidos de Yon-Woo e tentaram fazer contato com ele. Ele nem conseguia sonhar com os tipos de criaturas que viviam nas profundezas do mar. Também não parecia que as criaturas tivessem qualquer sentimento de solidariedade ou camaradagem. Eles sempre foram cautelosos um com o outro, procurando fraquezas e se preparando para arrancar o pescoço de outra criatura se tivessem oportunidade. Era evidente que eles estavam tentando aumentar sua força individual através da predação. Eles eram monstros que exemplificavam a sobrevivência do mais apto e não tinham escolha senão crescer fortes. Na verdade, Yon-Woo sentiu que a única coisa que os monstros tinham em comum era a sua força, que parecia originar-se do caos ou do vazio. Sua força explosiva era tão desordenada que ele temia até se aproximar dela. As criaturas conseguiram manter suas aparências por causa dos fatores divinos do cadáver, mas o poder era tão volátil que poderia explodir a qualquer momento. E aquele é ainda mais incrível do que todos aqueles outros monstros inacreditáveis. É por isso que é chamado de rei. Um monstro que o Lorde Vampírico chamava de Nessie era horrível. Como poderia uma criatura como essa existir? Sua abordagem foi mais que suficiente para fazê-lo tremer. Até meus canais estão abalados. Pela primeira vez, Yon-Woo sentiu a comunicação com os deuses e demônios ficando mais fraca. Vimalacitra encara Nessie com uma cara rígida. Sernu nos avisa sobre o perigo que Nessie representa. Ele aconselha você a recuar junto com seu Espírito Santo. A proibição temporária foi liberada com a autorização de Agares. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. O caos contido naquela coisa está prestes a explodir. Parece que foi iluminado com santidade graças ao caos. Como pode tal criatura existir? Isso não é Deus nem demônio, nem ordem nem desordem. É apenas um monstro, uma criatura sem senso de beleza, apesar de sua inteligência. Uma mensagem de Agares chegou. Mensagem. Humano, corra. Não há nada que você possa fazer. Mesmo que seres como nós se aproximem dele, ele apenas nos sacudirá e derrubará violentamente. É ridículo. O que você está fazendo? Saia agora. Todos os deuses da morte acenam solenemente e aconselham você a seguir a sugestão de Agares. Todos os demônios da morte expressam hostilidade para com Nessie. Eles não escondem sua repugnância. Muitos dos canais estão abalados devido ao poder sagrado de Nessie. A estática aumenta nos canais. A estática aumenta nos canais. Os canais estão instáveis. Os deuses conectados aos canais eliminam a força à estática. Os demônios conectados aos canais redefinem a frequência. Muitos deuses se sentem ameaçados por Nessie. Muitos demônios mostram repugnância por Nessie. A instabilidade dos canais significava que este lugar estava sendo influenciado pelo poder sagrado que Nessie emanava. Yon-Woo já havia pisado no território de Nessie e não poderia evitar. Ele também podia sentir que os deuses e os demônios, que geralmente estavam em conflito uns com os outros, compartilhavam uma emoção comum. Repulsa. Não havia uma razão específica para isso. Era mais como uma reação visceral a uma criatura como Nessie, que era a antítese deles. Os deuses e demônios originaram-se de uma energia ordenada, enquanto Nessie nasceu da desordem e do caos. Suas fundações eram muito diferentes e a coexistência era impossível. Esta foi possivelmente a maior divisão entre deuses e demônios ligados à torre e aos deuses do outro mundo. Mas mesmo os deuses e demônios da morte, os deuses e demônios que dominavam a morte seguiram o Rei Negro. Assim como um deus superior do outro mundo como o caos rastejante fez. Foi por isso que Yon-Woo adivinhou que o Rei Negro ligava os deuses e demônios da morte aos deuses do outro mundo, já que deveria haver uma razão para todos o adorarem. Mas assim que colocaram os olhos em Nessie, que era dos deuses do outro mundo, os deuses e demônios da morte expressaram hostilidade. Na verdade, a hostilidade deles era ainda mais intensa que a dos outros deuses e demônios. Era como se eles fossem inimigos mortais. É porque ambos se consideram os verdadeiros seguidores do Rei Negro? Ou aconteceu algo no passado que os separou? Fosse o que fosse, era difícil dizer. Como as entidades estavam testando Yon-Woo como sucessor do Rei Negro, também não parecia que lhe dariam uma resposta fácil. No entanto, isso não importava porque Yon-Woo estava prestes a sugerir a retirada, já que parecia impossível cruzar o mar demoníaco. Por que você está tão surpreso? Se você ficar assim depois de ver apenas um deles, acho que vai desmaiar na frente dos outros. O rosto de Yon-Woo endureceu quando o Lorde Vampírico riu divertido. Suas palavras eram estranhamente assustadoras. Isso significa que há mais desses monstros. Claro, há 7 que são ainda mais violentos e horríveis. Vimalacitra se senta com uma cara rígida. Serunum nos aperta os lábios. Ele exorta seu Espírito Santo a recuar mais uma vez. Muitos deuses mostram espanto.
Muitos demônios exigem que o jogador, Ershebet Báthory, pare de falar bobagens. Vejo que aqueles ônibus dos fundos trancados naquele andar ainda estão balbuciando. O Lorde Vampírico zombou, empurrando a janela de mensagens para o lado. Yon-Woo podia ver os deuses e demônios enfurecidos causando mais perturbação, mas o Lorde Vampírico não parecia se importar. Por um segundo, Yon-Woo se perguntou como o Lorde Vampírico conhecia o termo Lubu, que era uma gíria usada para designar pessoas que eram duras na frente dos pais, mas fracas na frente dos outros. No entanto, seu rosto logo endureceu quando ela continuou a falar. Mesmo assim, aquele cara parece ter um interesse especial em você. Yon-Woo estava prestes a perguntar o que ela quis dizer quando os olhos de Nessie, que eram maiores que os de um humano, brilharam através da névoa enquanto ela gritava. Você não pode ir. Os pensamentos brotaram da criatura, e a expressão de Yon-Woo tornou-se sombria ao sentir a vontade intensa da criatura. De repente, monstros do céu e da terra que antes nem ousavam se aproximar do mar demoníaco começaram a se aproximar dele. Kiik, Kuak, Kuak, seus olhos estavam vermelhos de loucura enquanto se moviam de acordo com o comando de Nessie. Yon-Woo cerrou os punhos enquanto suas costas se arrastavam. Na frente dele estava o mar demoníaco, e atrás dele estavam dezenas de monstros estranhos correndo em sua direção. Se ele contasse as auras violentas das criaturas ainda mais distantes, elas pareciam intermináveis. Até onde chegou a convocação de Nessie? Ele nunca esperou que Nessie chamasse esses seres, que estavam no nível dos seres divinos. Eles pareciam ansiosos para obedecer às ordens de Nessie, como se estivessem horrorizados com a possibilidade de morrer se desobedecessem. Algumas criaturas até pareciam desfocadas, como se tivessem sido hipnotizadas. Parece que será um grande incômodo encontrar Laplace. Mesmo nesta situação perigosa, o Lorde Vampírico parecia divertido. Estava claro que ela esperava que isso acontecesse. O que devemos fazer? Já era tarde demais para recuar. Não fazia sentido perguntar por que ela não o avisou sobre isso. O mais importante agora era encontrar uma maneira de passar pelos monstros e chegar à ilha além de Nessie, onde Laplace estava. O que mais? Você está dizendo que há outro método aqui? Ela bufou de tanto rir. Suas presas brilharam entre os lábios, destacando sua aparência cruel. Não há nada além de uma batalha sem fim. Não há escolha a não ser lutar e lutar novamente, devorando aqueles monstros para sair. Os monstros do mar demoníaco tornaram-se mais fortes atacando uns aos outros. O Lorde Vampírico estava insinuando que Yon-Woo poderia se tornar poderoso como Nessie através do mesmo processo. O Lorde Vampírico já passou por isso várias vezes. É esta a razão pela qual ela é tão anormalmente forte. Ele sentiu como se tivesse visto um de seus segredos. Quantas batalhas o pequeno corpo do Senhor dos Vampiros suportou? Ela havia caído da posição de grande rei de uma espécie para uma existência miserável. As coisas que ela suportou para retornar apenas deixaram o mal e a loucura para trás nela. Mas não tenho tempo para fazer isso. O Lorde Vampírico começou derrotando monstros menores do mar demoníaco, mas Yon-Woo teve que enfrentar monstros poderosos imediatamente. Ele não teve o luxo do tempo. Artia ainda era uma força instável na torre, e o Bureau Central chegaria assim que percebessem quem ele estava procurando e tentaria detê-lo. Ele não teve tempo para lutar com toda a concentração. Os deuses e demônios ligados aos canais também não querem se aproximar dos monstros. Todos os deuses da morte aconselham você a não participar da batalha sem fim. Todos os demônios da morte alertam que não há necessidade de ser arrastado por tal desordem. Cernunnos concorda com a opinião deles. Agares acena com veemência. Thor tenta persuadi-lo dizendo que esta não é a única oportunidade que você terá de lutar. Vimalacitra sorri maldosamente e diz que será uma boa experiência para você lutar com as criaturas. Vimalacitra espera ver você participar da batalha sem fim. Os deuses conectados aos canais encaram Vimalacitra. Os demônios conectados aos canais se opõem à sua declaração. Vimalacitra olha sem palavras para os deuses e demônios que o pressionam. Os deuses e demônios gritantes evitam o olhar de Vimalacitra. Apenas Vimalacitra apoiou a participação de Yon-Woo. Os outros pareciam relutantes. Yon-Woo sabia que não era porque eles estavam preocupados com a segurança dele. Os deuses e demônios ligados a ele só queriam usá-lo como apóstolo ou pensavam nele como um brinquedo para se divertirem. Suas lutas geralmente lhes traziam alegria. E suas respostas agora significavam que havia algo que um mortal como Yon-Woo não sabia. Porém, nesta situação, a única coisa que ele podia fazer era lutar. Mesmo que pudesse recuar, ele não tinha planos de fazê-lo. Demonismo. Kik. Acho que não posso usar sua ajuda aqui. Não havia razão para o demonismo ajudá-lo enquanto esperava que ele amadurecesse. Yon-Woo franziu a testa e olhou para o Lorde Vampírico por colocá-lo nessa situação. O que você quer? Como esperado. É tão bom que você tenha entendido tão rapidamente. Ela levantou um canto da boca. Se você me disser onde está o conde, eu o ajudarei. Então é isso. Yon-Woo estalou a língua. Era óbvio que ela estava insinuando que não poderia ser explorada tão facilmente. Considerando seu orgulho, ela provavelmente estava furiosa por ter sido trazida para cá. No entanto, Yon-Woo não havia falado uma palavra sobre o paradeiro do Conde Ferenc, sabendo que o Lorde Vampírico poderia traí-lo assim que ela tivesse a informação que queria. Ele tinha Lana, mas isso não significava que pudesse confiar incondicionalmente no Lorde Vampírico. Lana. Ele decidiu ligar para Lana,
que os acompanhava silenciosamente. Ela assentiu pesadamente, lendo suas intenções através da conexão deles. Você, o Lorde Vampírico enrijeceu, sem perceber que sua filha ficaria do lado de Yon-Woo e não dela. Desculpe, mãe, salvar meu discípulo é mais importante para mim. Assim que o Lorde Vampírico estava prestes a responder, Yon-Woo acelerou seus pensamentos. Diferença de horário. Sua mente expandida ligada à Laputa rapidamente começou a calcular as informações. Ao prever os movimentos do mar demoníaco, a localização de Nessie, o número de monstros, os movimentos dos monstros e as coisas que viriam depois disso, ele abriu amplamente suas asas celestiais e ativou todos os seus poderes. Quinto passo do despertar do corpo do dragão. Todos os poderes foram liberados. Asas do céu. Escamas de dragão apareceram em sua pele e a pedra filosofal e o coração de dragão ressoaram juntos. Bum! Ele deu o pontapé inicial sobre o mar demoníaco. As ondas subiram dezenas de metros de altura. Os monstros que esperavam abaixo da superfície saltaram e as criaturas voando no céu desceram em hordas. Se eu morrer, ela perderá a pista do paradeiro do conde. Ela não vai querer isso. Foi um jogo de galinha. Os gatos assustados podem seguir em frente e morrer. Você está certo, Shannon. Pela primeira vez, ele estava certo. Yon-Woo sorriu e gritou, explodir. Centenas de aglomerados de energia de espada começaram a se formar em seu rastro e explodir. Estrondo. A luz e o calor que as explosões liberaram fizeram o mar demoníaco tremer.